Noticiário, notícia quente chegando aqui no nosso All News tem a ver com o Supremo Tribunal Federal e com Gilmar Mendes. Gilmar Mendes determina que só a Procuradoria-Geral da República pode pedir impeachment de ministros do Supremo. O ministro do STF determinou hoje que apenas a PGR pode propor o impeachment de ministros da Corte. A decisão é provisória, será analisada em plenário virtual do tribunal. O julgamento será entre os dias 12 e 19 de dezembro. O Gilmar Mendes entendeu que trechos da lei do impeachment são incompatíveis com a Constituição. A liminar suspendeu itens que falam sobre a competência para apresentar os pedidos, o quórum necessário para a abertura do processo e o afastamento temporário de ministros denunciados. Atualmente, a lei define que qualquer cidadão pode apresentar o pedido no Senado. Aí caberia, então, o Senado analisar a denúncia e, por maioria simples, 21 votos, abrir o processo de impeachment. A gente sabe que tem uma pilha lá, né, de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e volta e meia essa conversa vem, né? A decisão de Gilmar Mendes suspende o trecho qualquer cidadão da legislação e fixa que apenas a PGR tem essa competência. A liminar atendeu parcialmente a pedidos de ações do Partido Solidariedade e da Associação dos Magistrados Brasileiros, que ingressaram com justamente arguições de descumprimento de preceito fundamental, que são as ADPFs. E o Gilmar Mendes, na sua decisão, diz que o trecho é incompatível com a Constituição. Vamos falar sobre a análise política disso, o impacto disso, e a gente está tentando também juristas para que possam nos fazer entender essa decisão de Gilmar Mendes. Começo com você, Sakamoto. Faz sentido essa decisão do Gilmar Mendes? Quer dizer, tem que ser realmente a PGR e não o Senado e não qualquer um para pedir impeachment de ministro do Supremo? Fabiola, eu também gostaria de ouvir, inclusive, outros juristas para saber a jurisprudência com relação a isso, né? Se ele está calcado realmente em algo tipo sólido. Porque é o seguinte, é competência, segundo a Constituição do Senado Federal, a aprovação de nomes ao Supremo Tribunal Federal que tenham sido indicados pela Presidência da República. Inclusive, a gente está vendo em todo esse quiprocó de Messias, Alcolumbre, Lula, né? Exatamente isso e o questionamento, né, desse processo inteiro, né, de toda essa questão. Em meio a todo esse barulho com relação ao Senado Federal tá submetendo a indicação da análise da escolha do Messias a questões políticas internas, inclusive do presidente Alcolumbre, que não teve seu desejo de indicação do senador Rodrigo Pacheco efetivado pelo presidente Lula, no meio desse furdúncio assim, que é uma disfuncionalidade, inclusive, é claro, o Senado tem poder para isso, de vetar ou não, a Presidência da República tem poder de indicar o nome que quiser, só que até agora, quando bate lá um nome que há um notório saber jurídico, uma reputação ilibada e tudo isso mais, independentemente de esquerda ou de direita, passa, né? Agora o Alcolumbre colocou e a razão para isso, colocou esses empecilhos, tem sido porque a vontade dele não foi cumprida. Então, isso mostra uma disfuncionalidade naquele processo já. E aí, diante da disfuncionalidade com relação à indicação do nome do Supremo Tribunal Federal no Senado, surge o quê? Surge o Gilmar Mendes colocando fogo no parquinho, né? Por quê? Porque é exatamente um dos desejos do bolsonarismo eleger uma bancada representativa, uma bancada parruda no Senado Federal, para que, a partir de 2027, eles possam efetivar impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles querem ter maioria no Senado exatamente para efetivar o impeachment de ministro do Supremo. Mais do que isso, eles querem ter maioria para poder eleger um presidente do Senado Federal para poder colocar em pauta a votação de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, coisa que não aconteceu até agora, porque eles não conseguem maioria no Senado Federal. Então, o que o Gilmar está colocando? Não vai rolar, é só a PGR. Então, isso vai deixar muita gente no Senado irritada, não só o bolsonarismo, porque não é porque a prerrogativa não é usada que ela não está lá à disposição.
Então, o Senado vai ficar irritado com isso, não tenha dúvida nenhuma, né? E por quê? Porque vai ver como corporativista essa defesa dos ministros com relação à própria corte, né? Só que aí é o ponto de $1 milhão, né? Em meio a tudo isso que está acontecendo, em meio a todo esse furdunço que está acontecendo no Senado, ou seja, você vai ser um Senado que está disfuncional criticando uma disfuncionalidade da Suprema Corte. Ô, Josias, a gente tem a Amanda daqui a pouquinho. Só comenta rapidamente para a gente isso, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, que eu acho que isso aí vai render bastante, mas você vê um corporativismo de Gilmar Mendes, por exemplo, ao dizer, não, o Senado não pode pedir impeachment, somente a PGR pode pedir impeachment de ministro do Supremo. Gilmar, está certo ou errado nisso? Está errado, Fabíola, isso aqui é corporativismo na veia. A decisão do Gilmar Mendes de restringir à Procuradoria-Geral da República o poder de propor impeachment contra ministro do Supremo, é a versão judicial da PEC da blindagem. Assim como os parlamentares queriam se blindar contra investigações abertas em relação às suas biografias, às suas atividades, também aqui a pretensão do Gilmar Mendes é restringir os poderes. Hoje, brasileiros podem propor o impeachment de ministro do Supremo. Qualquer um pode chegar no Senado e propor. Cabe ao Senado, que é a casa supostamente mais experiente, muitos ex-governadores, políticos mais tarimbados. Cabe ao Senado decidir se faz sentido ou não faz sentido. E o presidente do Senado é que faz essa triagem. Coloca em votação ou não coloca em votação. Mas há uma democratização, assim como há em relação ao presidente da República. No caso do presidente da República, também organizações, partidos políticos, cidadãos comuns podem propor o impeachment do presidente da República, podem denunciar o presidente pela prática de crime de responsabilidade. O mesmo vale para ministros de Estado. Por que vai se dar essa condição especial aos ministros do Supremo? Não, agora só Procurador-Geral da República é que pode sugerir ao Senado que julgue um ministro ou que aprove ou rejeite pedidos de impeachment contra ministro do Supremo. Isto não faz o menor nexo. E o Gilmar está fazendo uma interpretação da lei. Ele está interpretando a lei segundo a sua percepção. Faz isso porque os ministros do Supremo passaram a ser acossados por pedidos de impeachment. Até aqui foram todos engavetados, mas está agora a direita bolsonarista ralando no país todo para eleger mais senadores, de modo a tornar factível o expurgo de ministros do Supremo. O que resta ao Supremo fazer? Primeiro, confiar no bom senso dos eleitores, que, se tiverem juízo, não vão eleger um candidato apenas porque está dizendo lá no Estado que quer chegar ao Senado para cortar a cabeça de ministros do Supremo. Em segundo lugar, cabe ao Supremo se qualificar o seu trabalho, de modo a não se colocar como alvo dessa sanha bolsonarista. E aí, confiar no bom senso do regime democrático e não ficar buscando proteções artificiais. Até porque, Fabíola, se prevalecer esse ponto de vista do Gilmar Mendes, suponha que os demais ministros votem e façam maioria para que essa posição do Gilmar Mendes prevaleça no tribunal. Amanhã se reúne o Congresso e aprova uma emenda constitucional dizendo que não é assim, que qualquer um pode apresentar pedido de impeachment contra ministro do Supremo. Aí o que está na lei vai virar princípio constitucional. Então vai ficar esse jogo de empurra. Isso não faz nexo, Fabíola. Cada um tem que cuidar do seu trabalho, qualificar o seu serviço para desqualificar campanhas infames contra ministro do Supremo. Pedidos de impeachment que não fazem sentido, senão por reação à ação de proteção à democracia, à ação de combate ao crime que o Supremo desenvolva. Então, se todo mundo fizer o seu trabalho, Fabíola, é preciso confiar no bom senso. Pedidos infames e sem justificativa não serão levados adiante pelo Senado. Agora, querer estabelecer freios e blindagens não me parece o melhor caminho, não, Fabíola.
O Silvio gostou aqui, falou, ó, boa, PEC da blindagem no STF. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Você também pode opinar no nosso chat no YouTube, enquanto nós estamos ao vivo.